Está gravando. Opa, coloquei a página errada. Desculpe a nossa falha. E, peraí, tem alguém pedindo para entrar. A Rebeca. Vamos deixar a Rebeca entrar na arca. Bora lá. Então, vamos lá, galera. Vamos iniciar a nossa aula. Vamos orar primeiro, para a gente começar? Então, eu te convido a fechar os olhos, tá? Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Deus, obrigado, Pai, pelo culto da manhã, Deus, da palavra que foi pregada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que vem de encontro aos nossos corações, ó Pai. O Senhor vem, revela a nós, ó Deus, a Tua palavra, revela a nós, ó Pai, como nós devemos viver, ó Deus. O Senhor é um Deus que se revelou a nós, o Senhor é um Deus que nos salvou, ó Pai, para a eternidade, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos isso em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos pelo dia de hoje também, ó Deus. Te louvamos pela nossa escola dominical e porque, ó Pai, nós desejamos isso de aprender mais do Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Pai, que nós possamos, ó Pai, entender, compreender a Tua palavra, Deus, e aplicá-la nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Tem mais alguém querendo entrar aqui. Vamos lá, galera. Então, nós vimos lá que, né, hoje é a aula de número... Nós vamos estudar o capítulo número 15, não é a aula 15, né? Estudar o capítulo 15. Então, nós já vimos lá que nós somos necessários, né? Então, vimos cada um desses pontos aí, ó. A vida é difícil, nossos corações estão ocupados, circunstâncias difíceis encontram corações ocupados, o pecado pesa muito, peçam ajuda ao Senhor, peçam ajuda às outras pessoas, né? Aí depois nós vimos que nós somos necessários, né? Que nós temos o Espírito Santo, nós precisamos nos aproximar das pessoas, nós precisamos ser atenciosos às conversas com as pessoas, nós precisamos enxergar bem, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos ter compaixão em meio às dificuldades, né? Nós devemos orar em meio às dificuldades, e nós estejamos sempre alertas aos intentos de Satanás. E hoje, a aula de capítulo de número 15, eu não lembro qual é o número da aula de hoje, mas é preparem-se para falar sobre pecado, tá bom? Então, hoje a aula vai para o corintiano, tô brincando. Hoje a aula é para todo mundo, né? Até o palmeirense peca também, não é só o corintiano, tá bom? O palmeirense também tem pecado, tá? Menos. Tá aí o Zan, Menos. tá aí o Zan para falar pra gente, né? Peca menos, claro. Sim. Mas A gente, brincadeira. a gente xinga menos o juiz. Não, a gente não xinga, não. Em Não, pensamento, xinga sim. não precisa xingar, o time é bom e dá olé em todos, e não precisa, a gente não precisa de juiz, não. Não vem com essa, não, Zanus. Brincadeira, gente. Então vamos lá, né? Então, o tema da aula de hoje, a gente preparem para falar sobre pecado, né? Como é difícil falar sobre pecado? Por que é difícil falar sobre pecado? Primeiro ponto é porque nós pecamos. Então a gente fica pensando assim, puxa, como que eu vou falar sobre pecado com a outra pessoa se eu sou pecador, né? Então é difícil a gente confrontar as pessoas, né? O próprio Jesus fala lá em Mateus que se alguém for falar com seu irmão do pecado, primeiro tire a trave que tem no seu olho para depois olhar o que tem no irmão, no olho do seu irmão. Então, é um tema delicado, é um tema difícil, mas é um tema necessário. É um tema que nós, cristãos, devemos ser confrontados, né? Nós devemos aceitar que as pessoas confrontem o nosso pecado e também nós temos que, com toda mansidão, com toda longanimidade, com toda compaixão, com todo o amor em Cristo, confrontar as outras pessoas também que estão à nossa volta, né? Isso é ser bíblico, isso é ser cristão, tá? Então, prepare aí, amarra o cinto aí na sua cadeira, né? Nós vamos entrar um pouco nessa área hoje, tá? Vamos lá, muda aí.
Opa, vamos lá. Então, o livro ele começa fazendo duas perguntas. A primeira dela é: quem quer falar sobre pecado entre amigos? Olha que difícil isso, né? Então, você imagina seu amigo, seu melhor amigo, aquela pessoa que você sempre anda junto, né? Ao invés de você dar apoio para que o seu amigo está fazendo, você vai ter que conversar com ele sobre o pecado. Eu acho difícil, eu não sei você, né? A gente vive num mundo aí que você tem que apoiar, você tem que incentivar, você tem que abraçar, você tem que ser o melhor amigo, você tem que ser o companheiro de todas as horas. Mas e aí, quando a gente tem que confrontar seu pecado, né? É difícil? Para mim é, não sei para você, né? Só que também a Bíblia, ela nos ensina, ela nos dá esse direcionamento, né? Ela fala, ó, Netão, Zan, Wellington, Manu, Damares, João, você tem que falar sobre o pecado com seu amigo, mas como você deve falar, né? Não é chegar e falar assim, seguinte, você não se arrepender, vai pro inferno, raça de víbora, né? Opa, calma aí, desse jeito aí você vai conseguir um monte de inimigo, né? Jesus tinha toda a autoridade para falar, né? Agora eu e você é um pouco menos. Jesus não tem pecado, vamos lembrar disso. Jesus é o Cordeiro sem pecado algum, sem mancha nenhuma. Agora eu e você, na hora que você chegar pro cara e falar assim, ô Zan, seu víbora, ele vai falar, tá falando o quê, o seu neto serpente? Ô, Então louco. é mais complicado. Não, estou usando um linguajar aqui que não deve ser usado, tá bom? Então, por isso que a Bíblia vai ensinar a gente como falar sobre esse assunto, né? Gente, não está obedecendo meu computador, né? Quando você age dessa forma, automaticamente o ouvido da pessoa se fecha. Com Não tem, certeza. não tem nenhuma comunicação nesse sentido. Não, você É só rompe. acusação, né? Isso, Zan, perfeito. A voz da velhice e da sabedoria na nossa aula de escola Velhice. dominical. Os O cabelos nariz tá brancos, bom, né? os cabelos, os cabelos brancos dos anos ajudam com toda essa experiência, né? Então vamos ler lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Então a palavra de Deus vai falar assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou da fé, da nossa fé, eu acrescentei aqui, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que a gente vê nesse versículo é bem isso mesmo. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. O que é isso, galera? Isso é a igreja, né? Isso é esse rodeado por grande nuvem. Quem são essas testemunhas? São aqueles salvos em Cristo, né? Então Paulo está falando assim, ó, galera, vocês que estão aí vivendo dentro da UPA, entre todo mundo que foi salvo em Cristo. Então ele usa essa expressão, estamos rodeados de grande testemunha. Então vocês aí, ó, deixa todo o embaraço, deixa o pecado que rodeia de vocês, né? É como se ele falasse assim, ó, vocês que vivem em comunidade cristã, que são todos salvos em Cristo, vamos deixar tudo isso de lado, né? Vamos uns ajudar os outros a deixar tudo isso de lado e vamos, né, seguir a carreira que está proposta. É isso que ele vai falar. A carreira que Cristo deixou para a gente seguir, né? Ele que é o autor e o consumador da fé, né? E que ele suportou toda a cruz, né, desprezando a afronta. Então, ele que fez tudo isso para quê? Para que um dia nós estejamos no céu, no paraíso, na eternidade junto com ele. Então, é isso que Paulo está falando aqui na carta dos Hebreus. Então, nós, comunidade, nós, UPA de São José do Rio Preto, nós, irmãos, salvos em Cristo, né? Vamos deixar esse pecado, vamos deixar tudo isso que embaraça a nossa vida, né? E aí, queria deixar com vocês essa frase do Bonhoeffer. Esse senhor aqui, ele é um pastor luterano alemão, ele morreu na Segunda Guerra Mundial, né? Morreu lá com Hitler, né? O Hitler matou ele, que ele era oposição ao sistema nazista. E ele fala bem isso, ó. A comunidade religiosa, quem que é a comunidade religiosa? A igreja. Não permite que alguém seja pecador. Então,
todos devem ocultar o seu pecado de si mesmo e da comunhão. Não nos atrevemos a ser pecadores. O fato é que somos todos pecadores. Vamos resumir isso aí? Então, o que o Bonhoeffer está falando para a gente? Galera, na nossa igreja, parece que ninguém peca. Não é isso que a gente vê? Então, a hora que você olha lá na igreja, todo mundo cultuando no domingo de manhã, cultuando no domingo à noite, né? Vendo a vida das pessoas, parece uma comunidade perfeita. Por que acontece isso? Porque eu, você e todo mundo, a gente tem essa tendência de ocultar o nosso pecado. Eu não sei você, mas eu nunca fiz isso, de chegar lá na igreja, no microfone da igreja, e o pastor fala assim, Neto, faz uma oração de confissão de pecados. Eu começo a falar os meus pecados individuais. Você já ouviu alguém falar isso? Você começa a orar e fala assim, Senhor, me perdoa, Pai, porque eu desejei o carro do meu irmão. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu olhei aquela moça bonita na rua. Senhor, me perdoa porque eu fiz outra coisa. Você não vê isso, né? Você vai ver quando as pessoas estão em público, estão falando em público, elas oram tipo no coletivo. Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, né? Então, de certa forma, dentro da igreja, dentro da comunidade religiosa, todo mundo tem a consciência de pecado, mas a gente tem a tendência de o quê? De ocultar o pecado, né? Por isso que a gente tem um negócio chamado disciplina. Vocês já viram na igreja já? Fulano é disciplinado. Por quê? Porque o pecado que ela escondia veio à tona, né? Tornou-se conhecido de todos. E aí, qual é o dever da igreja? Vir com a disciplina. Para que serve a disciplina? A disciplina serve para tratar o irmão. 2, a disciplina serve como exemplo para a igreja para que eu e você não façamos a mesma coisa. 3, a disciplina serve para essa pessoa voltar a integrar o corpo de Cristo, tá? Não é o tema do nosso assunto de hoje, não é disciplina eclesiástica, nem isso, mas só queria mostrar um pouco para vocês disso. Então, o que acontece? A gente tem essa tendência de chegar na igreja e olhar pessoas perfeitas. Então, não são pessoas perfeitas, são pessoas pecadoras, são pessoas que precisam da graça de Deus. Eu e você, a gente está envolvido nesse processo chamado santificação, né? Todo dia a gente tem que matar um pecado. Aí, como diz Calvino, nosso coração, meu coração, teu coração, é uma fábrica de ídolos, né? O Tim Keller vai falar que a partir do momento que você entende que essa caneta virou o meu ídolo, você começa a matar esse ídolo. A hora que você consegue matar esse ídolo, a outra caneta virou o meu ídolo, né? Então, ou seja, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós somos pecadores. Então, a gente tem que ter essa consciência disso. A gente tem que ter essa consciência que a igreja é feita de pessoas imperfeitas. É feita de pessoas regeneradas, é feita de pessoas que precisam da graça de Deus, é feita de pessoas que estão buscando a santificação. E isso tem que acontecer comigo e com você. Não tem problema, Neto, mas eu só tenho 12 anos. Meu, você peca. Eu vejo a Vitória aqui, tem 1 ano e 2 meses. Peca. Entendeu? Todo mundo, né? Lá a gente vai entender que todo mundo peca, todo mundo nasceu pecando, todo mundo nasceu pecador, então logo todos dependemos da graça de Cristo. Então o fato, como diz Bonhoeffer, é que todos nós somos pecadores. Então, aí a gente caminha então, né? Por que se importar então com isso, né? Por que a gente tem que se importar com o pecado do outro? Por que então, Neto, eu tenho que chegar para o Zan e falar, Zan, ó, meu irmão, isso aqui tal, não tá legal, eu vi que você tá caindo nisso aqui, o porquê disso, né? Então a gente vai entender duas coisas. O sofrimento e o pecado representam o somatório das lutas humanas. Então a gente vai entender que toda a luta do homem, ela é pelo sofrimento e pelo pecado. Todo mundo sofre. Todo mundo tem algum tipo de sofrimento. A gente tem hoje o mal do século, que é a ansiedade. Eu sou ansioso, você é ansioso, nós temos que entregar isso a Cristo todos os dias, a nossa ansiedade. Então, isso é um tipo de sofrimento, mas nós temos também o pecado, né? Então, ou você está sofrendo por causa do seu sofrimento mesmo, né? Ou você está sofrendo por causa do seu pecado. O sofrimento, ele dói, mas o pecado, ele é muito mais sério. Então,
A Bíblia vai falar, tende alegria quando passares por sofrimento, que o sofrimento produz perseverança, perseverança, persistência, né? A gente vai entendendo que a partir dos sofrimentos que nós temos, que são muito dolorosos, mas Cristo vai nos ensinando a partir dele. Agora, e o pecado? O pecado é algo mais sério, né? O pecado é algo que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos afastar disso, né? E ela em Tiago vai falar, irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o crente sofre, o adolescente sofre, o adulto sofre, mas o pecado é algo que nos afasta de Deus, é algo que mata a nossa vida. Isso é o pecado. Então o Tiago vai falar, né? Por que então que a gente se importar? Porque a gente tem que ir em busca do pecador. E Cristo nos deixou com essa missão, né? Ó, vai, proclama o evangelho, ajuda as pessoas, mostra na tua vida o evangelho de Cristo, fala para as outras pessoas. Então o crente ele é salvo para isso. Né? O crente ele é salvo para glorificar a Deus ajudando as pessoas, né? Então nós precisamos o quê? Nos mover em direção aos companheiros pecadores. Nossa, agora que eu vi aqui que eu tô falando companheiros e tá em vermelho, né? Então, ficou, né? Companheiro pecador, né? Ô, louco, Neto. Você viu? Coisa, Ô, companheiro doido. pecador em vermelho. Mas vamos lá. Então, Presta atenção, hein? não, vou prestar atenção melhor, né? Tava tudo em azul, vi que tá em vermelho e companheiro, mas tudo bem. Então, por que que a gente tem que se importar, né? Porque nós precisamos ajudar essas pessoas. Assim, da mesma forma que nós precisamos ser ajudados também, né? Então a gente tem que entender que o cristianismo é uma vida em comunidade, né? Nós precisamos uns dos outros, né? A Bíblia fala que Cristo vem salvar o quê? Vem salvar uma igreja. Olha que interessante. A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Nós estamos inseridos dentro da igreja, dessa comunidade. Então você percebe que quando um peca, toda a comunidade sente. Por isso que nós precisamos ajudar uns aos outros. Por isso que nós precisamos nos importar uns aos outros. Por isso que nós precisamos mover em direção daqueles que estão pecando para ajudá-los, né? Para se converter do erro, como diz Tiago aqui, né? Então esse é o primeiro ponto. Por que se importar? Porque nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Então vamos para o segundo. Segundo ponto é algo que a gente tem que olhar para nós mesmos. Então, para eu entender que eu tenho que ajudar outra pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é examine-se primeiro. É um autoexame, ele é essencial. Então, vou lá, vi o pecado, vi o Wellington lá, que ele está com pecado lá e tal. Então, a primeira coisa, opa, como é que eu vou agir? Né? Eu tenho um exemplo muito legal. A gente mora em prédio. Ô, Neto, o Oi, pecado do Wellington pode me contar, viu? não é? Tá, vamos ver, Viu? Damares. A UPA pode me contar, viu, gente? Então tá bom. Brincadeira. Então, se o Wellington pecar, pode falar para Damares. Mas olha que Ele não interessante. tem, né, Neto? Então, ele pode, né? Mas olha que interessante, né? É O muito cara se legal, entrega fácil, né? bastante. É muito legal esse examine-se primeiro, que é, eu moro em prédio, né? Então, a gente tem uma vizinha aqui de cima, não nesse prédio agora, em outro prédio que eu morava. Então, eu tinha uma vizinha, gente, fazia um barulheiro, vocês não tinham noção. Era 11 horas da noite, e andando de salto na casa, e barulho, e criança correndo de dia. Aí teve um dia que eu falei, meu Deus, não dá mais isso. Aí fui lá e peguei o interfone. Aí na hora que eu peguei o interfone para ligar para ela, o que que eu fiz? Eu liguei primeiro para a vizinha de baixo. Aí liguei pro vizinho de baixo e falei assim: oi, tudo bem? Ó, então, eu tenho uma criança aqui, eu queria saber se eu te incomodo. A pessoa, não, não incomoda não. A gente sabe que tem criança, de vez em quando cai alguma coisa, faz um barulho e tal. Falei, mas eu não te incomodo de nada, assim, você tem alguma queixa? Não, não, por que você está falando isso? Falei, não, porque a minha vizinha de cima tá passando num ponto que tá insuportável e eu vou ligar para ela. Aí o que eu pensei? Antes de eu Eu ligar que para a sou o velho, vizinha, né? antes de eu ligar, não, Zan, era duro. Eu que sou o velho. Era duro.
Aí, antes de eu ligar para a vizinha de cima, o que que eu fiz? Eu fiz um exame, fiz um autoexame e falei, primeiro deixa eu ver se eu não incomodo de baixo. Porque se o de baixo falar que eu incomodo, aí eu paro, já não vou ligar para o de cima, entendeu? Então, mais ou menos, quando a gente vai conversar com outra pessoa sobre o pecado, é mais ou menos isso. Opa, para primeiro e faz um autoexame. Para você não chegar e falar, ô vizinho, você está fazendo muito barulho. Aí ela vira para você e fala assim, mas a tua vizinha de baixo também reclama. Ih, acabou, me desconstruiu inteiro. Entendeu? Então é mais ou menos isso que Jesus fala em Mateus, né? Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, do jeito que você vai julgar, vão te julgar também. Da maneira que você vai medir, vão te medir também. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, no cisco, né? E não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar primeiro o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Como você vai chegar para o teu irmão e falar assim, deixa eu tirar esse cisco que está no teu olho aí, sendo que o teu tem um tronco de madeira, né? Aí o que ele vai falar para você? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha só. Então a gente vive em uma sociedade, isso é do homem também, é muito difícil a gente aceitar que alguém fale alguma coisa pra gente, não é? É muito difícil. Eu vejo aqui a Raquel em casa, a Raquel tem 6 anos. Às vezes ela fala alguma coisa, eu falo, Raquel, ela fala assim, tô brincando. Olha só, ela já pegou já, entendeu? Ela fala alguma coisa, tô brincando, ela fala pra mim. Raquel, você não tá brincando, você queria mesmo fazer isso. Aí ela ri. Quer dizer, olha como é a nossa sociedade. Se você faz alguma coisa e alguém vê se você fala alguma coisa e alguém vê que você faz igual ou já fez, pá, ó o dedão, né? É o que todo mundo fala, ó, se aponta um e tem três virado para você, né? Acho que todo mundo já escutou isso, né? Então, primeira coisa, antes de você conversar com o teu irmão, olhe para você, né? Olha para o coração, assim, ó. Dá aquela olhada assim pro coração e ver se como é que tá a tua vida, né? Por isso, entenda, não estou pregando aqui, não estou falando para você ser perfeito. Ninguém é moralmente perfeito, todos somos pecadores. Mas antes de você ver aquele defeito no seu irmão, vê se você tem aquele também, né? Antes de você chegar para sua amiga lá, dentro da sala de aula, que faz aquele converseiro lascado, né? Que fala mal de todo mundo e tal, né? Sabe aquela amiga que geralmente senta na primeira carteira, que puxa o saco da professora e fala tudo, não sei o quê, e fofoqueira? Antes de você chegar para ela e falar assim, ô, para de falar dos outros e tal, vê se você não fala também. É mais ou menos isso, entendeu? Então, Oi. oi? Sim. Vixe, eu não estou entendendo. Quem está falando? Eu não estou entendendo. Acho que deixou o microfone ligado. Ah, deixou ligado. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, segundo ponto é examine-se a si mesmo. Aí, o terceiro ponto, a gente vai falar sobre humildade, né? Então, humildade significa que já enxergamos as nossas faltas como as piores do que as faltas dos outros. Então, beleza. Então, primeiro ponto, se você vai falar com aquela pessoa, significa que você ama ela e que você quer que ela mude de atitude, entendeu? A gente só prega o evangelho de Cristo para as pessoas quando a gente entende que aquilo é bom, não é? Eu lembro uma vez que eu preguei fui falar de Cristo, acho que foi para um tio meu, né? E ele falou assim, Neto, cada um tem sua religião, cada um tem sua coisa. Eu falei, tio, olha, é o seguinte, ó, a minha religião fala que os salvos serão só através de Cristo. Os não salvos vão padecer a eternidade toda. E eu quero transmitir isso para o senhor porque eu te amo. Eu quero ver o senhor junto comigo no céu. Opa, então você vai conversar com aquela pessoa, por quê? Porque você se importa com ela. Então é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Você precisa fazer um autoexame. E o terceiro é ter humildade. Então a humildade ela vem depois do autoexame. Então você viu lá, você enxergou as suas faltas, você viu que a sua também está complicada. Então isso é ter humildade. Isso é uma postura de um crente, né? Aí o autor do livro vai falar assim, ó, não há maneira de prevermos como alguém reagirá. Olha que interessante, né? Então, a gente sempre tem que aplicar a aula em dois sentidos. Primeiro, eu vou aceitar que alguém vem falar comigo. E o segundo, como eu vou falar com o outro. Então, de repente, você vai falar com outra pessoa, a pessoa vem na voadora em você. E aí, como é que você vai fazer?
né? Então, a humildade, ela é surpreendentemente resistente diante da raiva, né? Então, vem a raiva, vem aquele momento, você para, né? Ela inclui uma disposição de olharmos para os nossos próprios pecados, sem desviar a nossa preocupação com os demais. Então, outra coisa, terceira coisa, ser humilde. Você precisa de ser humilde, né? A humildade faz parte do cristão que quer conversar com o outro, que quer ver o outro mudando de atitude, ver o outro deixando aquela prática do pecado, né? Ver o outro parando de fazer aquele embaraço, aquela vida torta. Então, o terceiro ponto é ter humildade. O quarto é a paciência. Olha que interessante, né? Então, você precisa ser humilde, mas você precisa também ser paciente, né? Então, a paciência, ela é conhecida como um dos frutos do Espírito, né? Lembra lá em Gálatas 5:22, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, pá, 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 e eles vão falar, contra essas coisas não há condenação. Então, a paciência é um dos frutos. Então, o cristão, ele vai crescer, a partir do momento que ele é regenerado por Cristo, ele vai crescendo. É como se o fruto tivesse pequenininho e o fruto vai ficando grande, 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 né? Então, melancia não, né? Ficou aquele fruto grande. Então, o cristão ele vai crescendo em todos os âmbitos, em todos os frutos do Espírito, e a paciência é um deles. E é interessante também que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, né? Que ela é uma característica central do amor, né? Então, o amor é paciente. É isso que a gente vê lá na Bíblia, né? Então, a paciência, ela faz parte do cristão. A paciência, ela faz parte do andar, de caminhar com o outro, né? Então, quando você está disposto a caminhar com outra pessoa, né? Você precisa de ter paciência. Peraí. Então, a paciência, ela faz parte da caminhada do cristão. Nós precisamos ter paciência com as outras pessoas. Mesmo se a outra pessoa está me ajudando, eu só estou ajudando ela, né? Então, por isso é essencial para que possamos ser úteis e prestativos. Então, se você quer ser útil, né? Você quer ajudar outra pessoa. E se você quer ser prestativo, é necessário que você seja paciente, tá? Vamos para o quinto. O quinto chama-se enxergar o bem, né? Então, nós vimos muito isso lá na aula 11, né? Que enxergar o bem é apreciar uns aos outros, né? A gente viu muito a respeito disso, né? Questão de ouvir histórias das pessoas e tal. Então, para você enxergar bem, né? Você tem que ter esse olhar mais macro, né? Então, pode ser sábio adiar tocar no assunto sobre o erro, até ter falado palavras que edificam. Isso aí eu pensei agora, né? Eu queria um exemplo bem didático, né, para isso aí. E daí eu lembrei das cartas do Apocalipse. Olha que interessante, né? Então todo mundo sabe que lá no Apocalipse, né, o João, lá na ilha de Patmos, ele escreve carta para 7 igrejas, né? Então olha só o que ele vai falar, né? Então, a hora que ele começa a falar a cada igreja, o que ele fala? Primeiro ele fala o que edifica, depois ele corrige, né? Abre lá em Apocalipse 2, ó. Então ele vai falar lá, primeira igreja de Éfeso, ó. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Sei que não podes suportar homens maus, que puseste à prova que si mesmo, e tens perseverança, e suportastes a prova. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, olha o jeito, olha o padrão bíblico que a Bíblia nos ensina a admoestar os nossos irmãos. Primeiro, ele elogia, ele fala, olha, ô Damares, eu sei que você é uma excelente comunicadora, eu sei que você é uma pessoa envolvente, você tem amizade com todas as meninas da classe, que você é uma pessoa querida por todo mundo, mas Damares, você está falando demais. Damares, aquilo que você falou da fulana de Verdade. tal não foi legal. Você entendeu a diferença? Do que eu chegar, Damares, sua fofoqueira. Né? Olha a diferença. Entendeu? Olha que legal. Damares, é só um exemplo, tá? Olha Muito bom. olha a carta de Esmirna. Como é que ele fala? Ó, versículo 9. Ele fala assim, ó. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmias do que si mesmos se declaram judeus e não são,
Aí ele vai falar, olha como é que ele dá esperança, assim, ó. Não temas as coisas que têm de sofrer, né? Aí depois ele vai falar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vem a carta, né? Aí, versículo depois, a carta de Pérgamo, ó. Versículo 13. Conheça o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só. Sabe o que ele está falando aqui? Ó, você está habitando no lugar que é o trono de Satanás. Você imagina como é que era isso aqui. E que conservas o meu nome, não negastes a minha fé. Aí, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, você viu? Olha só, ele fala assim, olha, se é assim, você está morando no trono de Satanás e você não está me negando. Olha o que ele está falando, olha que... Mas aí depois, tenho, todavia, olha a carta de Tiátira, ó, que legal, ó. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas que a primeira. Aí, versículo 20, vem a carga. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher. Você tá entendendo? Olha o padrão. E aí eu poderia ler das 7 igrejas. Então, o padrão é bem isso, né? Primeiro, você conversa com essa pessoa, você fala palavras que edificam para ela. Você mostra as virtudes dela, você mostra as qualidades dela. Depois, você dá aquela carga, entendeu? Mais ou menos assim, tá? Então, eu só quis usar esse exemplo das igrejas aqui para ser bem didático, como que a Bíblia faz isso, né? O próprio Jesus, né? Jesus, em todos os encontros que ele vai em busca dos pecadores, né? A gente lembra daquela mulher lá que teve 8 maridos, né? Jesus chega, Jesus oferece primeiro a água viva para ela conversa com ela, depois ele chega e fala assim, mulher, esse homem que você vive não é teu, né? Depois que ele chega ao pecador, ele fala, olha, pecador, eu te amo, mas você precisa de arrependimento. Essa semana eu conversei com um amigo meu e eu estava falando justamente isso, né? E ele com uma visão totalmente deturpada, falando assim, se Jesus viesse hoje aqui na Terra, Jesus não ia falar o que essas igrejas estão falando para os pecadores, mas assim, para o homossexual e tal. Falei, cara, eu concordo com você. Jesus ia tratar o homossexual totalmente diferente do que nós tratamos, porque Jesus sabe fazer isso. Só que uma coisa ele ia falar para o homossexual: se arrependa, se converta, para com essa prática. Ele ia falar isso, né? Ele ia agir com toda a empatia do mundo, ele ia falar com todo o amor do mundo, né? Então, para ele, Jesus é só amor, né? Não precisa mudar. Jesus te ama do jeito que você tá. Não. A palavra de Deus ensina a gente que Jesus ia confrontar e amar essa pessoa, mas confrontar o pecado dela. Entendeu? Jesus ia chegar para ela e falar assim, não faz isso, se converte. O que é conversão? Né? Seu pai está dirigindo o carro lá e aí está lá, proibida a conversão. Conversão é você vai nesse caminho, você volta, é um giro de 180, né? 180 graus. Entendeu? É você voltar o caminho que você não fazia, mudar totalmente o caminho que você vive, entendeu? Então Jesus ele ia amar a pessoa, como ele mostra aqui na Bíblia, ele ama as pessoas, ele chama eu e você, nós sendo pecadores, e aí quando nós somos transplantados do reino das trevas para o reino dele da luz, nós precisamos de conversão. Né? Eu, você. Então, quando nós vamos falar com aquele nosso amigo, nossa amiga, aquela pessoa que está em algum tipo de pecado, que a gente vê isso, nós vamos confrontar em amor. Mas nós vamos explicar para ela que ela precisa se converter dos seus maus caminhos. Né? Então, você pode adotar essa linguagem aqui de João. Olha, Wellington, você vive num lugar, cara, isso é o trono do capeta, isso aí. Isso aí é a casa de Satanás. Isso aí tá complicado. Cara, e você não nega a minha fé, mas, Wellington, olha só, você tá falando isso, isso, isso. Entendeu? Então, para ficar bem didático, eu peguei esse exemplo. Então, aí o sexto ponto é reconhecer as circunstâncias difíceis, né? Então, o pecado ele pode ser provocado pelas coisas difíceis da vida, né? Então, a gente tem que entender que o pecado não é fácil, né? Não é fácil de você matar o pecado na sua vida, né? Por isso que eu e você precisamos de Cristo, né? Então a gente vai entender que pela lei a gente não foi salvo, pela lei a gente não é salvo, a gente é incapaz de cumprir a lei, né?
peca na lei. A lei mostra para a gente aonde a gente peca. A gente não é capaz de fazer tudo aquilo de maneira certa. Então, nós precisamos de Cristo, né? Então, Salmo 9 vai falar assim, ó, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Então, a gente tem que reconhecer que existem circunstâncias difíceis, né? Que tudo é difícil, né? Aí o autor dá um exemplo aqui, que eu, como pai, até grifei aqui, achei muito legal. Ele fala o seguinte, ó, acreditamos que os nossos pecados podem ter circunstâncias atenuantes. Por exemplo, matar em legítima defesa não é o mesmo que um assassinato por vingança. Aí a parte que eu grifei. Uma criança cansada seria mais beneficiada por um cochilo em vez de uma repreensão. Então, olha só, o Zan aí, daqui a pouco vai criar os netos, mas a Damares, eu que a gente tem filho ainda pequeno, então a gente vai ver justamente isso. Aquela criança que está fazendo aquela birra, que está naquele choreiro, que está naquela coisa, de repente não é bater na criança. De repente aquela criança está cansada. É pôr aquela criança para dormir. Então você entende a didática? Então a gente precisa reconhecer as circunstâncias. A gente precisa olhar todo o cenário e ver o que está acontecendo. Galera, o link vai cair, falta só um ponto. Então vamos derrubar essa transmissão e vamos voltar no mesmo link, tá bom? Então eu já vou dar stop aqui na gravação, tá? E a gente vai voltar no mesmo link, tá bom? Então vamos lá. Beleza, começamos a gravar então. Zan autorizou, a gente grava. Chega o Todd. Afinal, a gente tem que respeitar os mais velhos, né? Isso. Então vamos lá, a gente estava falando sobre reconhecer as circunstâncias difíceis, né? Falamos sobre isso, eu dei um exemplo para vocês, no caso da criança, né? Que nem sempre toda circunstância é de correção, né? No caso da criança, a gente tem que entender, né, que ela está com sono, tem que respeitar isso, ela está cansada, ela brincou o dia inteiro, ela acordou cedo, ela não dormiu à tarde. Bom, vocês sabem disso aí, né? Todo mundo, né? Até a gente brinca aqui em casa, eu brinco com a Fabi. A Fabi, quando tá com sono, tá com fome, é difícil de aguentar, né? Porque acho que todo mundo é assim, não é? Você tá com fome, você tá cansado, alguma coisa, a gente fica meio xarope, né? A Damares deu risada aqui, Neto. Não, eu só falei da Fabi. Tocou. Não, eu falei da Fabi, porque ela tá lá no quarto, acho que ela não tá mas fica gravado isso. Tá? Então, dá um exemplo da Fabi, entendeu? Ainda bem que eu não sou assim, por isso que eu dei risada. Mas geralmente é assim, né? O pessoal com Claro que fome, com sono, meu Deus do céu, fica difícil a coisa, né? Ainda mais aqui em casa, a Raquel tá perdendo a hora, tá acordando mais tarde, ela acorda 6h15, 6h10, teve uma época que acordava às 5h40, 5h50 da manhã, meu Deus do céu. Chegava essa criança, chegava às 7 horas da noite, não tinha que aguentava. Aí o que aconteceu? Reconheça as circunstâncias difíceis, né? Então, ela não precisa de levar bronca, ela precisa de cama, precisa de dormir, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com o pecado da gente, né? As situações difíceis da vida, ela provocam um pecado, a gente tem que reconhecer isso, né? Então, vamos lá. E aí, o sétimo ponto chama um de cada vez. Olha que interessante, né? Nós não temos de falar sobre cada um dos pecados que testemunharemos ou suspeitaremos. Trate um pecado de cada vez. Então, sabe o exemplo que eu dei da Damares? Damares, veja, coitado. Vou pegar ela de exemplo. Damares, você é uma pessoa comunicativa, a classe toda gosta de você. Damares, você é a queridinha dos professores. Damares, não sei o quê. Damares, você tem amizade com todas as panelinhas. Mas, Damares, você é muito fofoqueira, Damares. Você fala mal dos outros. E outra coisa, viu, Damares? Você faz isso. Opa, calma. Não é assim que a gente conversa com as pessoas. Entendeu? Espera aí que apareceu aqui o negócio. Não é assim que a gente conversa com as pessoas. É um de cada vez, né? Não é aquele negócio, falo tudo, falo mesmo, sou dono. Não, para com isso, meu irmão. Lembra da humildade? Lembra da paciência? Lembra da empatia, de tratar o outro como teu irmão, de mostrar para aquela pessoa que realmente está conversando com ela, que você se importa com ela. Então você não precisa falar tudo de uma vez, né? Hoje você fala, Damares, você tá muito fofoqueira, Damares. Você não pode ficar contando o seu segredo, Damares. Você é minha amiga?
Você é minha amiga, Damares, é eu e você. Você não pode contar os meus segredos para outro, Damares. Eu sei que você é amiga dela também, mas lá com ela, vocês compartilham outro segredo, não os meus. Você entendeu? Então, não adianta você falar, chegar naquela pessoa, eu tô por aqui com você, porque você é assim, 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 você faz isso, isso, isso. Calma, não é assim que conversa com as pessoas, tá bom? É isso que a gente tem que entender, né? Então, olha que Tessalonicenses vai falar para a gente, ó. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém de a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como os para com todos. Olha lá o que fala, a chave disso. Sejais paciente para com todos. Meu irmão, se você tem aquele amigo, aquela amiga, que você viu que ele tem, é evidente na vida dele uma meia dúzia de pecado, ajuda ele a combater um de cada vez, né? É um pecado de cada vez, um pecado de cada vez, um de cada vez. A hora que você viu que ele parou com aquele, aí você começa a trabalhar, ajudar ele com o outro. Entendeu? Não adianta você despejar um monte de coisa na cabeça da pessoa, você só vai levar essa pessoa a ficar nervosa, essa pessoa a ficar irada, você vai levar essa pessoa a falar de você, a brigar com você, né? Porque lembra, ninguém gosta de ser confrontado. Eu não gosto, não sei vocês, né? Na hora que as pessoas confrontam, vêm falar coisas, a gente abaixa a cabeça, né? Pensa, reflete, humildade, né? Abaixa, calma, entendeu? Espera, né? Conta Então, até 10. conta até 20, né? Então, devagar, né? Então, agora caminhando para o final, queria que você parasse para pensar. Você já foi confrontado sobre o seu pecado? Né? Então, pare e pensa agora. Olha agora, né? Tipo assim, fecha o olho e começa a pensar brincando. Mas para assim, pensa e aí. Eu já fui confrontado? Né? Já fui. A minha mãe já me falou que eu sou preguiçoso. Não, vamos dizer assim, preguiça é um pecado, tá? Nossa, e aí? Como foi a sua reação? Mãe, eu não sou preguiçoso. Não deu tempo porque eu tava fazendo isso, 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 isso. Tipo assim, comecei a justificar os meus muitos pecados, né? Então, como foi a sua reação? Ou você virou e falou assim: Nossa, mãe, está certo. Desculpa. Nossa, já pensou? É difícil, tá? Mas como foi a sua reação? E aí, agora vamos partir pro. Então, assim, a gente viu que nós já fomos confrontados. Como foi a nossa reação? Aí você vai partir para o segundo ponto, né? Você está disposto a conversar com alguém? Né? Então, primeiro, como está você? Como está a minha vida? Né? Eu não vou sair conversando com todo mundo, colocando os pecados dessas pessoas, falando, se primeiro a minha vida não está legal. Né? Então, aí você vai falar assim, eu não vou conversar com fulano de tal porque eu peco também. Então, meu irmão, para com o teu pecado, porque você precisa de conversar com outra pessoa. Você está entendendo? Você não tem justificativa para não conversar com outra pessoa. Você não tem justificativa para não chegar para aquela pessoa e mostrar para ela o erro dela e caminhar junto com ela, ajudando ela, né? Se você ficar eternamente, eu não posso falar com ela porque eu peco nisso. Aí amanhã, eu não posso. Nossa, olha o pecado dela, nossa, tá me irritando isso, olha o que ela tá fazendo. Meu Deus, será que ela não tá vendo? Mas eu não vou falar com ela porque eu faço isso. Irmão, para o que você faz, então. Arrepende do teu pecado. Porque se você não arrepender do teu pecado, você nunca vai conseguir confrontar outra pessoa. Entendeu? Então, entenda. Você precisa de confrontar outra pessoa. Você foi chamado para confrontar outra pessoa. A gente tem um versículo lá que aquele que confronta o pecado do outro e ajuda, ele salva a alma da morte. Entendeu? Cristo usa eu e você para confrontar as pessoas. Só que para isso, humildade, paciência, autoexame, né? Tudo isso você tem que olhar. Né? Olha o que a pessoa está passando, sabe? Olha como que você vai agir, né? Vai e ajuda com um pecado de cada vez, tá bom?
Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Esse livro aqui, ó, Lado a Lado. A gente tem mais 2 aulas desse livro, tá? É um assunto muito bom para a gente tratar, foi um assunto muito pertinente, é um assunto que traz unidade para a gente, é um assunto que mostra que nós somos dependentes de Cristo e dependentes de relacionamento com as pessoas, tá? Wellington, quer falar alguma coisa, Zanuso? Voltando àquele assunto do Palmeiras, tô brincando. Azar. Eu acho que esse livro é bem pertinente realmente. Eu acho que ele é um guia prático de você conduzir seus relacionamentos, biblicamente falando, né? Sim. Eu acho, não só ler uma vez, mas tá sempre procurando ali em algumas situações em que você se encontra na vida, talvez seja interessante ter esse livro sempre ali na cabeceirinha da cama, para você, em algumas situações, ver biblicamente como você pode se Sim. comportar e ajudar o teu irmão. Sim, isso que o Zan falou é verdade, gente. Nós somos criados, né? Lá em Adão, quando Deus cria Eva, Deus já fala para Adão, não é bom que o homem viva só. Ou seja, nós É, somos criados para nos relacionar, tá? Você não consegue viver, como o Vitor e Léo fala, Deus e eu no sertão, casa bonitinha, rede para dormir. Isso é bobeira, tá? Você foi criado para se relacionar, tá? Tenho certeza que esse 1 ano e meio de pandemia aí, você está sentindo falta dos teus amigos, da escola, da tua vida social, de encontrar as pessoas, não tá? Sabe por que você está sentindo falta? Que você foi criado para relacionamento. E essas aulas que nós estamos tendo, ela justamente está falando isso. Como ter bons relacionamentos. Como ter um relacionamento a partir das luz das escrituras, né? Então, a Bíblia é a única regra de fé e de prática, né? Toda aquela dúvida que você tem a respeito da vida, toda ela vai estar respondida na Bíblia, de maneira explícita. Então você vai abrir lá o versículo, tá? Não matarás. Mas de maneira implícita também. Não matarás significa o quê? Proteger a vida. Então, tudo aquilo que protege a vida tá no não matarás. Por exemplo, uma pessoa que fofoca, que fala mal da vida do outro, ela mata a reputação, ela está matando a pessoa. Você está entendendo? quando você odeia um irmão, você está Sim, assassinando ele. sim, sim. Em suas... Então, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E esse livro é bem legal, que a gente pode ver um pouco mais sobre relacionamento. Como que está o nosso relacionamento, como que nós nos relacionamos com as pessoas, né? E hoje a gente falou sobre algo difícil, algo duro, algo que não é fácil, que é sobre pecado, né? E aí uma dica que eu queria dar para vocês é, antes de vocês conversarem com uma pessoa, confrontando o pecado dela, o erro dela, ora primeiro. Entrega aquilo diante de Deus. Senhor, se prepara, né? Ora um tempo. Não precisa falar na hora. Ora, se prepara, mas confronta. Wellington, Não, Neto, não tenho nada para falar, não. não. Irmã Damares, coitada da Damares. Damares, é só exemplo, tá? Eu Viu, tô gente? chateada, porque eu fui Pode contar. muito citada nessa aula. Gente, contem os segredos para Damares, né? Pode Pode contar. contar, tá, Damares é uma pessoa meninas e meninos? confiável. Tá bom, não, brincadeira. Tá bom? Aí o Wellington, que não deixa ela Aí mentir, o Wellington mas dizer só a Damares vivo só. ainda, tal, respirando. Ah, tá bom? Sobrevivendo. É. Alguém quer falar? Rebeca, Manu, Léo, Laura, Júlia, Sofia. Nossa, Gente, vai lá. Se alguém quiser falar, liga como o elas são microfone aí e fala. vergonhosas, né? Não querem comentar nada. É. Tudo certo, galera? Podemos orar então e encerrar nossa aula de hoje? Vai tirar a foto? Ah, tem lá na foto, né? Ô, Wellington, você tira foto para nós? Mas todo mundo tira aí a letra da frente. Ô, Neto, Mesmo, eu tô no celular também. Ah, tá no celular? mesmo Não, que tiver de pijama. eu tô no computador, só que deixa eu mudar aqui o view. Deu certo. Pronto. Sofia, Vamos lá. Laurinha. Laura, Júlia, Sofia, Damares. Isso. Vamos tirar. Deixa eu dar um print screen. Aí.
Vamos lá. Um print, hein? Todo mundo fala Jesus. Jesus. Boa. Acho que foi. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se foi. Deu certo. Jesus. Ficou bonito. Só para finalizar, o Dudu tá de volta, tá? Dudu? Não vi ele aqui. Não, Então vamos- você não entendeu. É outro Dudu, Ah, o Dudu né? do Palmeiras. Ei, É do pensando Neto. que é o Dudu do Poxa. Ai, Douglas. Neto. O Neto tá achando que é o Dudu. Nossa, muito espiritual. Essa foi Nossa. boa. Esse homem tem uma unção, hein, gente? Ah, muito espiritual. Não, é porque no meio da transmissão entrou um nome todo esquisito aqui. Aí eu achei que era É o Dudu. Duzan. Hã? É. Era do Zan? Aí eu falei, acho que é o Dudu brincando com a gente. Aí ele falou, o Dudu tá de Ai, volta. ai. Né? Vou ver a minha. Vacilo. Ô, Léo, você pode orar pra gente, encerrando a aula, por favor? Orei ontem e vou orar hoje de novo. Ué, esse é o cara da oração. Você tá solicitado, hein, Léo? É o cara da oração. Ontem no Papo ele que orou. Ah, é? Tá doido. É. É intercessor da UPA, então. Vai lá, Léo, por favor. Ó Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos de novo aqui. Que o Senhor deu a oportunidade de hoje ouvirmos a tua palavra do pastor. Que o Senhor deu a oportunidade dele falar sobre ti, contar mais novas histórias sobre o Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe nosso domingo, que o Senhor abençoe nossa semana. Que o Senhor dê graças a nós. Que o Senhor agradeça tudo que o Senhor nos deu. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor. Galera, ó. Beijo pra todos. Um bom domingo. Amém. Beijo para E- todos, pessoal. Bom domingo.